15 horas na cidade de São Paulo. Prazer, eu sou o Rodrigo Matsquei e esse é o Fábrica de Áudio, onde tudo sobre o mundo da locução, tudo sobre o mundo dos apresentadores, tudo você vai encontrar aqui, gente. E a galera tá entrando aí, ó, que legal, ó. E hoje vai ser um bate-papo muito legal com o William Leite, que é meu amigo, parceiro há muitos anos, é um cara bem bacana e vai estar entrando aqui, batendo esse papo com a gente, falando, né, sobre a carreira dele, porque ele tem uma carreira assim muito grande. A galera tá entrando, a Fernandinha Dialeto, um abraço forte. A Lelê também tá aí, né, o pessoal está entrando ao vivo com a gente. Esse é o Fábrica de Áudio. E eu quero dizer para você que o Fábrica de Áudio transforma a sua voz em mais de R$ 5.000 por mês, isso mesmo, você trabalhando no conforto da sua casa, né? Legal isso. Fábrica de Áudio, a gente vai dar todas as dicas para você se transformar no maior locutor, né? Então aqui, ó, estamos esperando daqui a pouquinho. Semana que vem a gente tem a Patrícia Liberato. Semana passada a gente tentou fazer a live com ela, mas infelizmente teve uma queda geral, aconteceu uma pane geral, um apagão na cidade de São Paulo e infelizmente não conseguimos fazer uma live maravilhosa do jeito que nós queríamos, né? Mas tá marcado para a semana que vem. Patrícia Liberato confirmou. A Paty Liberato, para quem não conhece, é super fera, maravilhosa, é uma grande apresentadora. E hoje, daqui a pouquinho, tá aí, ó, William Leite, daqui a pouquinho tá entrando ao vivo com a gente. E toda semana mesmo, a gente tem assim lives novas com convidados, os monstros da locução. Então tem muita gente que a gente já está entrando em contato. Todos os dias aqui, através do Insta, você tem também novidades, matérias, tudo que acontece. A gente tem assim dicas maravilhosas sobre o mundo da locução, como se tornar locução, como fazer locução, né? Como ganhar dinheiro com locução. Estamos aí esperando, cadê o senhor William Leite, apresentador? Cadê ele? Ele já deve estar chegando, deve estar por aí. Deixa eu ver aqui, ó, Fernandinho, pessoal. Patrícia Matsquei entrou, tá acenando aqui para ela. Estamos ao vivo já, deve ser 3 horas e 2 minutinhos, e daqui a pouquinho o nosso convidado ao vivo. Ele, cara, pensa no cara fera. E a turma tá entrando aí. Gente, se vocês têm dúvida, qualquer coisa sobre o mercado, sobre o mundo da locução, como é que funciona rádio, como é que funciona trabalhar dentro de uma rádio, quanto ganha um locutor, ou uma locutora, não digo locutor, locutores e locutoras, né? Como é que eu faço para ingressar nesse meio maravilhoso? Eu peço que você também faça parte do nosso canal no YouTube, que é o Fábrica de Áudio, que é muito legal, é um passaporte maravilhoso, e ali você tem, além de dicas, você tem aulas gratuitas ali de como você operar um software maravilhoso para você fazer vinhetas, jingles, spots, dicas de fazer tudo aquilo que você precisa para você ingressar nesse meio. Ó, William Leite Oficial entrou, meu amigo já está entrando aqui, cadê? Daqui a pouco ele só vai pedir aqui. Ah, enviou aqui, ó, pera aí. Vamos lá. Muito gente boa. O William Leite já participou de várias emissoras, Olha ele aí, ó. Você não é um homem. Fala aí, um homem simpatia. Um homem tem a voz. Um dos homens que tem a voz mais bonita da televisão, do rádio. Como é que você tá, William? Que saudades de você, meu. Tudo bem, cara? E você, como é que tá? Saudade pra caramba, muito tempo, muitos anos. Olha, para falar de voz, você sabe e pode falar muito bem, porque a voz não é só de locutor nem de professor, mas de cantor também, né? De cantor, mas você também tem um pé ali, né, cara? Você me conheceu na música. Foi. E eu te conheci, gente, eu conheci o William, saca só. Ele apresentava um programa chamado Metro Night. Esse louco andava com uma van, mas ele tinha contato via satélite para todo o Brasil. E ele entrava nas baladas de São Paulo, Verdade. Cara, via satélite. Então tinha fila de gente
vamos supor, a balada mais top de São Paulo, ele informava para a galera o que estava acontecendo na noite paulistana, o que estava pegando, se a balada estava boa, se a balada não estava boa. E aí, cara, você dava VIP para a galera, não era isso? Você tinha que. Como é que funcionava isso, cara? Que loucura era aquilo? A gente fazia uma parceria com as baladas tops, as baladas legais, as baladas que estavam ali, que estavam estourando, e essas baladas liberavam, assim, sei lá, 5, 10 VIPs. Às vezes a gente fazia sorteios de cinema, às vezes de vouchers e tal. E aí a gente anunciava, saía 10 horas, começava a rodar Vila Olímpia, nas regiões onde tinham baladas, às vezes a gente ia para a Zona Leste e tal, e ia trazendo informação, contando o que estava acontecendo e tal. E o legal era isso, a gente, quando falava que tinha VIP para determinada casa que estava arrebentando, meu irmão, fazia fila de carro, era muito, pô, era muito legal, muito legal. William, o canal aqui, ele é feito especialmente para alunos, para o pessoal que. A turma que quer ingressar nesse meio, Legal. como apresentador, como locutor, né, como locutor profissional. Legal. E, cara, nada melhor de você ser um convidado, cara, especialíssimo para a gente, para os meus alunos, para todo mundo, porque esse vídeo vai correr à solta. A gente está ao vivo também no YouTube com você, estamos aqui no Instagram. Boa. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, eu queria que você se apresentasse, porque você é um monstro da locução e da apresentação. Quem é você? Bom, primeiro, eu tenho que dizer que, assim, você sendo professor dessa instituição, eu fiz o meu primeira aparição, primeiro curso, aquilo que me deixou profissional no Senac. Né? Então, assim, é uma honra do mundo de estar aqui devolvendo um pouco daquilo que lá atrás a gente foi beber na fonte, foi buscar o conhecimento, buscar o profissionalismo. E, assim, as pessoas que fizeram parte da minha vida. Tenho amigos até hoje que fizeram um curso comigo no Senac, cara. Até hoje a gente se fala. Estou falando de quase 30 anos, né? Então, é muito tempo. Eu comecei no rádio, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, mas eu comecei no rádio em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, morei em Ilhabela, fiquei por um tempo no litoral, comecei a trabalhar no rádio no litoral, primeira rádio Beira-Mar FM, não esqueço. Fiquei um tempo lá, depois eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, mas para trabalhar eu vim para São Paulo. Né? E comecei a trabalhar aí, já trabalhei em várias rádios, sempre como locutor e trabalhando na área artística das emissoras. Eu entrei no rádio para ser um comunicador e fui me transformando cada vez mais num comunicador. E trabalhei nas rádios Rádio América, Rádio Atual, Metropolitana, que a gente se conheceu 3 vezes, Band FM 3 vezes, Nativa FM 3 vezes, Rádio América, cara, mais FM, várias rádios em São Paulo e também fora delas. Aí gravei muito off, que são chamadas, porque dentro da área da comunicação e da locução, você tem várias áreas que você pode trabalhar. Então, eu não só fui locutor, mas gravei muitas vinhetas, gravei muitas chamadas, usei a voz para fazer locução comercial, curso que também tinha à época no Senac, que tem também no Senac, que eu acho espetacular, porque são nuances importantes que a gente acaba aprendendo, de interpretação, que são fantásticos, e também atuei dentro das campanhas, né? Como a gente chama aqui, você faz um comercial, esse comercial é aberto, mas você tem também os vídeos internos que você acaba fazendo, são campanhas feitas por empresas de todos os tipos pequenos, empresas grandes, empresas médias e tal. E durante esse tempo todo, eu trabalhei muito no rádio. Mas num determinado momento, eu resolvi expandir. Eu falei, cara, eu preciso mostrar um pouco mais, eu preciso buscar um pouco mais. E aí eu olhava os programas e falava, cara, eu posso fazer isso aí, que era um programa de vendas. Sim. Eu posso fazer isso aí, cara. Eu acho que eu vou fazer isso aí, porque isso aí é legal, eu consigo. Eu sempre fui um bom imitador, né? E aí eu olhava aquilo e falava, pô, eu posso fazer aquilo, posso imitar o jeito, o estilo, o tipo, mas colocar uma coisa minha. E era exatamente isso que eu fazia.
Eu me dava o estilo, o tipo, o jeito, mas colocava um tempero meu. E esse tempero ia me dando, assim, uma característica minha, que era legal, que era aceitável, que era bacana, e fui trabalhando nessa área. O primeiro programa que eu fiz de televisão foi da Mattel, Feira Livre do Automóvel, Auto Sim, Shop, vendíamos carros e tal. E depois de algum tempo, saí do Auto Shop, da Gazeta, era transmitido na Gazeta. sim. Era muito legal, muito bacana. Você estava Celestine, pela Matel, que eu lembro, que era o Auto Shopping, acho que o Oswaldão estava com você o também. Oswaldão também fazia assim, teve Mas alguns você foi o programas. pioneiro. A gente já tinha o Cezão voltou agora, né? Tesão. Cezão, tinha Ana Ah, Paula, não. que Uau. era locutora também da Band, e tinha feito a Shoptime, tinha feito Shoptime, Cara, que a Adriana, que legal. depois foi fazer Shoptime e tal, e aí o Ciro que fazia a feira mesmo lá no AMB, depois o César foi fazer a feira lá no AMB, Feira Livre do Automóvel, que era um sucesso todo domingo, Que né? loucura, cara. Era muito legal. E aí, durante um tempo, falei, cara, mas eu preciso, né, voar mais. E eu falei, e sempre foi determinante, assim. Eu sempre determinei. Daqui um tempo eu vou estar nesse lugar, daqui um tempo eu vou fazer isso, daqui um tempo eu vou chegar ali, eu vou até lá. E foi assim, eu falei, bom, eu vou trabalhar na televisão, vou fazer isso, porque isso eu sei fazer e vou fazer, porque aqui eu vou ganhar uma grana, vou trabalhar, vou crescer e tal. E aí cheguei no Auto Shop. Depois do Auto Shop, falei, cara, eu preciso ir para esse programa, que ele é o melhor programa que tem, que é o Shop Tour. Eu tenho que ir para esse programa, esse careca tem que me convidar para trabalhar com ele. E ele vai me convidar. E aí, 5 meses depois, eu estava no Shop Tour e fiquei 8 anos no Shop Tour. E foi uma história linda, foi uma experiência maravilhosa. O melhor programa de varejo que existiu, o Shop Tour, que deu início a todos os outros programas e todos os outros beberam da fonte, da qualidade, da forma como era apresentado o Shop Tour, pelos apresentadores, então, e aí muita gente lá e tal. E aí chegou um momento que a gente estava num... E eu sempre fazendo rádio e televisão, sempre fazendo rádio e televisão, sempre fazendo rádio e televisão. E aí chegou um momento, Eu lembro. que eu disse que tinha que fazer outra coisa. Falei, cara, eu tenho que ir para a televisão. E aí eu já trabalhava no rádio, já estava dentro dessa área no rádio, fazendo programas de todos os tipos. Já tinha feito programas de todos os tipos. Programa romântico, programa de balada, a gente se conheceu. Fiz programa de esporte, fiz todo tipo de programa no rádio. E um dos programas que mais marcou foi o programa de notícias, dentro do jornalismo. E comecei a fazer, comecei a trilhar esse caminho. Cara, eu vou para a TV aberta, não necessariamente para o jornalismo, era para ir para a TV aberta. A ideia era ir para a TV aberta. E eu acabei indo para a Rede TV e fiquei em 2005. Lembro. E fiquei lá durante um ano, num programa chamado Vídeo Adrenalina, que era o primeiro programa de vídeos apresentado por um homem ou por uma apresentadora, enfim. Porque tinham vídeos incríveis, né? Os vídeos incríveis, eles eram apresentados, mas era um locutor que fazia, não tinha um apresentador. E aí eu fui para lá para fazer uma apresentação e fiquei durante um ano, foi muito legal, foi muito bacana, e sempre trabalhando com rádio, sempre o rádio sendo a fonte de renovação, a fonte de inspiração. Aí fiquei um tempo na Rede TV, aí não deu certo, porque o Ministério Público foi para cima, tirou o programa do João Kleber do ar, tirou a Sabrina Sato do ar, que estava no Pânico na época, tirou o meu programa do ar, porque disse que a gente estava fazendo apologia à violência. Eu fui para Brasília para me defender. Pô, foi uma coisa assim. Mas era o que eles tinham para fazer, fizeram. E depois de um ano eu saí da Rede TV, voltei para o varejo, fui para a Mix TV. Fiquei durante algum tempo lá na Mix TV, fazendo o que o Galeb já fazia no Shop Tour, porque aí o Shop Tour já não estava mais, né, naquele momento na tela, eu estava trabalhando normal, o canal já não era mais... Quando você entra na Mix TV, você já entra como... Você
que eles tinham uma equipe de apresentadores, mas você entra como um apresentador diferenciado. Você apresentava os alertas, que eram 15 minutos ao vivo numa paulada, que era uma loucura o que você fazia. Você entrava numa loja, era 15 minutos, cara, ao vivo, e sem parar de falar. Quer dizer, tinha que ter uma bagagem que nem a tua, não tinha um know-how, né, cara? E você sempre teve isso aí. Quando eu saí da RTV e aí fui para a Mix TV, a proposta foi essa: vai fazer só botar fora, você vai fazer só campanhas que são campanhas especiais, e as campanhas têm um determinado período, tem 12 minutos lá, e a gente ia, começava e terminava. Quer dizer, não tinha, a edição era assim, começo e fim, né? E foram 3 anos nessa tocar. Foi muito bom, foi muito bom. Muito bom, cara. Porque ali eu pude exercitar, assim, antes eu tinha que fazer uma apresentação em 1 minuto e meio. Então eu tinha muita informação e tinha que passar 1 minuto e meio. Não passava disso, a gente tinha tempo. Era um negócio de 1 minuto e tal. Era bastante complicado. Mas a gente estava treinado, tinha muito trabalho e tal. E aí me deram 15 minutos. Aí eu tinha muito tempo. E aí, cara, com esse tempo, eu tinha que virar o cara na promoção. Então, como é que você pega um cara que está ali determinado, ele fez uma campanha, ele desenvolveu uma campanha com o departamento de marketing dele, com a agência, com a house, e aí eu chego lá e mudo tudo, transformo tudo. Eu já saí, assim, eu quase que escorraçado pela agência de marketing da loja e tal, mas depois viramos amigos. Tem amigo até hoje, que era da agência de marketing, falava assim: não quero mais você aqui, você é louco. E eu pegava o dono e falava pro cara ao vivo, né? Você não vai fazer? Por que você não vai fazer? Você precisa vender, as pessoas estão aqui vendo e tal, não sei o quê. E aí o cara estourava de vender, graças a Deus. Foi muito bom. E fiquei nesse processo até 2009. Em 2009 veio o convite, uma conversa que a gente teve lá com a Record, foi num lançamento de um livro sobre os Trapalhões, ver como é que são as coisas. E aí encontrei um amigo, e esse amigo estava lá e falou: pô, tem um lançamento aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista e tal. Esse grande amigo. E falou: vamos lá conhecer. E foi lá conhecer quem era um cara que era vice-presidente, não era vice-presidente ainda, mas já era diretor de jornalismo da Record. Douglas Tavolari. Era diretor de jornalismo. Oh, tudo bem, como vai? Prazer e tal. Ele falou assim: eu te conheço, hein? Eu falei: pô, pois é, que bom, fico feliz e tal. Ele falou: pô, gosto do jeito que você faz, você apresenta vocês, né? Porque aí ele colocou todo mundo no. Eu falei: legal, bacana. E ele falou: o problema é você conseguir sair desse tipo de apresentação, que é muito legal, mas ir para uma outra área é muito complicado, é uma barreira difícil de você quebrar, porque você está vendendo. E o jornalismo é muito difícil isso acontecer. Você não tem. A gente vivia um momento não, já era muito conhecido isso, né, do apresentador, dentro do jornalismo, o próprio jornalista, não fazer merchan. Então ele não vendia, né, cara? Então era meio complicado. Aí ele falou: mas tem uma coisa que você faz que é muito legal, que dá credibilidade. É uma coisa de se colocar no lugar do consumidor. Isso pode ser entendido de outra forma. É bem legal, bacana, continua assim e tal, e não se venda. Ah, legal. Obrigado. Eu não perguntei nada, o cara falou, tá bom. E aí começou a história e tal. E aí os caras começaram a me chamar para fazer teste, eu fui fazer teste, aí não era tão gordinho na época, porque na época os apresentadores dos programas eram todos gordinhos, uma característica, e eu não era gordinho, do jeito que os caras queriam e tal. E aí foi passando o tempo, e de repente, cara, eu, em 2009, recebi o convite e fui para Record, uma nova empreitada, mas eu já tinha determinado lá atrás que eu iria para a TV aberta, entendeu? Tudo foi determinado na minha vida. Tudo foi determinado. Agora, como as coisas aconteceram, é que foi incrível. E eu sempre coloco assim, eu sempre digo o seguinte, cara: Deus
fez o caminho na minha vida, que fez as coisas acontecerem. E se deixar eu falar, eu vou falar, tinha 15 minutos, eu vou falar 50 minutos Não, sobre pode a falar, rádio, Duda, sobre a faz isso televisão, mesmo. sobre a Eu quero mais é que fale. persistência, que eu acho que é a palavra mais importante que você tem que guardar, ou que qualquer aluno teu tem que guardar. Se você acredita em você, se você acredita no seu talento, parece... isso aqui é uma história que você ouviu de todo mundo e ouve de todo mundo, mas se você não acreditar em você, meu irmão, ninguém vai acreditar. Esse é o primeiro princípio. É o primeiro princípio. Você tem que acreditar em você. Agora, você tem que ter noção do que você faz. Tem que ter noção do que é bom, do que não é bom. Tem que saber do seu limite. Tem que saber onde você pode entrar, onde você não pode entrar. Tem vários fatores. Mas o princípio é persistência e crer naquilo que você está fazendo. E depois as coisas vão acontecer se você realmente quiser isso. Não conheço ninguém, Rodrigo. Ninguém nesse mundo que realmente quis alguma coisa, realmente quis, e foi atrás e que não conseguiu. Não conheço ninguém. É verdade. Olha que louco, cara. Assim, se você pegar a história de todo mundo que trabalhou no Pânico, você pega a história do Vesgo, os caras contam que eles eram aqueles, sabe, tipo mosca de cavalo, os caras que ficavam incomodando, enchendo o saco do Emílio, ficava ligando toda hora, insistindo, eu quero estar aí, eu quero estar aí. Cara, quando você via, já... Não, pegava e roubava. Sabe? Com tudo, cara. Hã? Os caras tinham talento, Talento. incrível. Talento. Mas antes, além do talento, a insistência de querer estar lá, sabe? De ficar na porta, ficar assistindo, ficar com... Pô, Emílio, na época, pega minha fita demo, ouve minha voz, ouve aqui, eu quero fazer parte, estou imitando. Esse cara, meu, puta, esse cara é chato. Até o Emílio falava, meu, esse cara é uma mala, meu. Puta mala. Mas aí, cara, de tanto insistir, o cara entrava. Mas a insistência... É isso que eu falo, cara. Se você tem vergonha, você, cara, vai passar um outro, vai na tua frente e vai pegar o teu lugar, cara. Aí, Rodrigo, tem aquela máxima assim, que as pessoas muitas vezes olham o outro ali e falam, puta, esse cara é muito ruim, cara. Esse cara é muito ruim. O que esse cara tá fazendo aí? O que esse cara tá fazendo aí? O que ele tá fazendo aí? Ele tá tomando o lugar que você não pegou. Ele tá fazendo o que você não fez. Ele foi onde você não foi. Ele falou o que você não falou. Ele pediu o que você não pediu. Então ele tá lá. Para de falar merda, vai lá e toma o lugar do cara. Entendeu? Na boa. Sim, com profissionalismo. Não é o lugar do cara. Toma o seu lugar, entendeu? E faz acontecer, vai atrás e mostra que você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem desenvoltura. Ah, mas eu preciso fazer uma série de cursos. Vai e faça os cursos que você precisa fazer, cara. E se não der para fazer nesse momento, faça aquilo que você precisa fazer para depois fazer o curso que você precisa fazer. Mas faça. Você não pode ficar esperando uma oportunidade para conseguir fazer alguma coisa. Vai lá e faz e ponto final. O resto vai acontecer se você realmente quiser. William, me tira uma dúvida. Hoje você está apresentando, está na Record, está apresentando o Balanço Geral. Eu já vi que você faz na Baixada e às vezes você cobre aqui em São Paulo. Cara, cobre muito bem, você arrebenta apresentando os melhores. Não é mais assim. Não é mais assim. Não. Comecei aqui em São Paulo em 2009, aí fiquei na Record e na Record News. Aí apresentei na Record News durante 5 anos. Aí saí daqui de São Paulo e fui para Santos, no litoral norte. Antes disso, dei uma passada em Campinas e apresentei o Balanço Geral lá. Em Santos, eu fui realmente apresentar o Balanço Geral. Aqui eu participava com o Geraldo Luiz no começo do Balanço Geral. Eu era a voz, o helicóptero, o cara que dava informação, notícia, e apresentava no canal da Record, que é um canal de notícias, Record News. Muito bem. Saí de São Paulo e fui para Santos, no litoral. E fiquei durante 8 anos apresentando o Balanço Geral lá. Fiquei morando lá e vinha para São Paulo e fazia as entradas com o Marcelo Rezende e tal. Enfim, mas fiquei durante 8 anos lá. Saí da Record em 2020, fui candidato em Santos, ganhei, mas não levei. Fiquei fora um período e não voltei para a TV lá na Baixada. E aí vim para São Paulo, porque a minha família já estava aqui, manteve aqui, eu que ia voltar. E aí
aí, num determinado momento, eu recebi um convite para, para tomar um café em São Paulo. Mas eu queria, assim, eu amo Santos. Santos é uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu ficaria a minha vida inteira lá, até os últimos momentos e tal. Mas aí recebi o convite para voltar para a Record. Só que voltar para a Record por São Paulo. E aí vim para São Paulo tomar um café, bater um papo e tal. E vim fazendo reportagem. Que maravilha. E fazendo reportagem, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Só fazia plano sequência, não fazia reportagem. E aí vim fazendo reportagem e, de repente, no dia que eu cheguei aqui, teve um problema com o apresentador. Os caras falaram, pô, então vai lá apresentar. E aí eu fui apresentar, e aí apresentei. Daí fiquei um tempão e fiquei nesse processo entre a reportagem e a apresentação, e estou de volta já há 2 anos na Record, como repórter apresentador. Eu não tenho o meu jornal hoje, que eu posso dizer assim, eu sou o apresentador. Por exemplo, eu estou nesse período aqui agora, apresentando o Balanço Geral de madrugada, 5 da manhã. Começa às 5 até às 6h40, depois a gente faz mais 2 entradas no Fala Brasil, e, bom, eu acordo, para você ter uma ideia, 2h30 da manhã. Mas faz parte. É a vida, faz parte. Mas estou super feliz, super contente. É uma casa maravilhosa, a segunda emissora do país. Nós estamos falando de uma programação em que cada vez mais a informação com qualidade, a informação checada, né? A notícia como ela é e da forma como ela é dada, sempre com muita consciência, com muita qualidade, com muita credibilidade, nos veículos de comunicação mais respeitados do Brasil. Eu sou um cara absolutamente realizado. Absolutamente realizado. E onde eu comecei? Eu comecei no Senac, meu. Aí. Cara, que bárbaro, cara. Que legal isso, cara. Cara, você é incrível. William, eu lembro que, assim, hoje, claro, teu nome é William. Antigamente, você adotava o nome de Duda Milk na Metropolitana. Você era o Duda Milk. Duda Milk era famoso. E o que mudou na locução, na forma de expressar, na forma de locutar a rádio de 10 anos atrás, aquele tempo lá, aquela época do Duda Milk, para a época do William Leite agora? Eu acho que 2 coisas. A primeira é o estilo de locução que na época você tinha e hoje você tem diferente. Primeiro, qualquer rádio que você vá trabalhar, existe uma direção artística, existe um caminho, existe um estilo, um padrão que é colocado para você fazer a locução daquela determinada rádio. Estou falando de locução, mas aí tem padrão de várias coisas. Tem padrão jornalístico, tem padrão artístico, tem padrão, tem música, tem várias coisas. Mas estou falando de locução. Ao mesmo tempo que você tinha naquela época um padrão, e isso veio se transformando de lá para cá, porque o rádio também vem sofrendo essa transformação, você tem também aquilo que te dá o conhecimento e o desenvolvimento, a desenvoltura para você fazer uma locução com o teu conteúdo. O rádio, a locução, ela é uma das comunicações mais incríveis que existe, porque te dá formas de você desenvolver a tua comunicação e falar sobre qualquer assunto, em qualquer lugar, durante o tempo que for necessário. O rádio te dá a possibilidade de conversar sobre qualquer assunto, porque você tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás, tem que desenvolver. Mas o rádio te dá essa comunicação, porque você não tem muito tempo para esperar, você não pode ficar no até fica. Mas a ideia é que você desenvolva uma comunicação. Então, dentro da comunicação, eu acho que o rádio é um dos meios de comunicação mais incríveis, completos e que te prepara para todos os outros meios de comunicação. Um bom apresentador de televisão, 80%, 90% dos melhores vieram do rádio. Um bom locutor, ele nasceu no rádio. O cara que sai da televisão e vai para o rádio,
Ele pode até ser um cara legal, mas melhor que o cara que nasceu no rádio, difícil. Eu também Muito duvido. difícil. Eu também duvido. O- Tem uma pergunta que mandaram para mim aqui, ó. Aqui, ó, interessante. Qual a coisa mais importante que fez a diferença na sua carreira para se tornar um monstro da locução? Mais importante, eu acho que as pessoas que fizeram parte e que te deram a oportunidade de você mostrar o seu trabalho no meio do caminho. Para mim, as pessoas que fizeram parte, que abriram portas. Para mim, um grande monstro da comunicação, da locução, dos maiores, foi o cara que abriu portas, que jogava bola comigo, que era meu vizinho, Doni Litieri, voz padrão da Globo, voz padrão da Record, que trabalhou durante muitos anos na Antena 1 e outras rádios, e é um cara incrível. Foi um cara que deu abertura, que falou assim, me encontrou e falou assim, cara, você, a tua área é comunicação, você conhece o rádio? Eu conheço o rádio, adoro o rádio, amava o rádio, eu achava incrível, maravilhoso, mas eu tinha uma distância do rádio. Ele que me aproximou e que me deu essa oportunidade de começar a minha vida dentro da comunicação. E as outras pessoas que deram uma oportunidade para poder mostrar o meu trabalho. Eu acho que isso que mudou e marcou a minha vida. Cara, que legal. E o que você diria para o William de 10 anos atrás, com a cabeça de hoje? Diria assim, cara, ouse mais, faça mais, tenha menos medo. Tenha menos medo. Tenha menos medo. Ouse mais, faça mais, tenha menos medo. Porque a vida, Rodrigão, é uma só. Então, É isso mesmo. A vida é uma só. precisa fazer aquilo que a gente faz com excelência e com amor, muito mais. A gente precisa fazer mais vezes ou mais tempo aquilo que a gente ama fazer. Eu estou no momento da minha vida muito assim, sabe? Tipo, pensando, agindo e me preparando para fazer mais aquilo que eu amo, aquilo que me dá uma realização, seja profissional, seja pessoal, muito mais do que simplesmente, sei lá, ter um nome ou ter uma referência. Eu preciso amar o que eu faço, não preciso ser referência só. Né? A gente quer deixar um legado, eu quero deixar um legado para os meus filhos, mas eu quero também ser feliz, cara, entendeu? E Claro. a felicidade está no caminho, não está lá na ponta onde você vai chegar, né? É isso. Que eu ousaria mais. Uma dica, William, que você daria para a galera? Não digo, a dica pode ser depois, mas uma outra pergunta. Hoje em dia, com tanto podcast, com tudo isso, todo mundo pode ser locutor, na sua opinião? Pode. Eu acho que você precisa buscar os caminhos para te transformar num profissional. Fazer o que todo mundo faz. Ser um profissional da comunicação, um profissional, um locutor profissional, nem todos são. Você precisa, por exemplo, de uma instituição que possa dar um caminho como o Senac, por exemplo. Você precisa de professores que são engajados, que te deixem à vontade, mas digam para você, olha, é assim, esse é o caminho. Claro que você vai encontrar o seu caminho, mas você precisa de uma direção. Tem um ou outro que consegue transformar no meio do caminho, claro, mas não são todos. Então, a maioria precisa de uma direção, por exemplo, um professor como você, uma instituição como o Senac, uma comunicação como o material que existe para poder encaminhar essas pessoas. E, claro, você não pode deixar nunca, quem é locutor não pode deixar nunca de utilizar a fonoaudiologia a seu serviço. Né? Porque você tem que cuidar da voz, você tem que trabalhar a voz. Não precisa ter vozeirão, não, viu? Não precisa ter vozeirão. Você precisa ter conteúdo. Boa, é isso mesmo. Cultura, conteúdo, tem que ler, tem que estudar. Isso aí, cara, se você entrar numa sabatina de uma pergunta, algo difícil, você tem que saber de política, você tem que saber de história, do mercado, o que está acontecendo. Você tem que estar, que nem rádio, com uma antena, você tem que estar antenado. Exatamente. Né? Tem que saber é isso o aí. que acontece, tem que ler, tem que ouvir.
Não adianta ficar no TikTok, não, e nas redes sociais vendo dancinha, não. Tem que buscar informação, amigo. As pessoas não querem ficar do lado de quem não tem conteúdo. Acredite nisso. Quem não tem conteúdo fica só na tela. É verdade. Viva quem tem conteúdo. William, uma última pergunta, que eu sei que o teu tempo é muito corrido. Você ainda tem medo de entrar ao vivo quando os caras falam, meu, ó, 10 segundos, cara, você vai entrar aqui via satélite para todo o Brasil. Ainda bate, você tem esse frio na barriga? Tenho, cara. Cara, que loucura. Tenho, ainda tenho. Com toda essa bagagem? Tenho. Mas é isso aí que faz a coisa ser incrível. É isso que transforma, aquele momento de receio, de medo, no momento em que você ultrapassa aquela barreira e fala, pô, cara, eu estou aqui, estou preparado, vou fazer isso, vou desenvolver esse trabalho. E é uma técnica que você tem que utilizar. Aliás, para tudo tem que ter técnica. Então, você tem técnica de apresentação, de locução, de rádio, você tem técnica de apresentação de televisão, você tem técnica de tudo, técnica de posicionamento. Cada um vai encontrar a sua ou vai seguir uma outra. Mas se você não tiver, você dá muita opção para as pessoas tirarem o foco da notícia, da informação, daquilo que você está dizendo, para aquilo que ela está vendo. Então, eu não posso... Vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Um exemplo simples. Eu estou falando de uma notícia que é importante para a economia do Brasil, mas eu estou com um brinco que é uma argola desse tamanho. Então, assim, eu vou dividir as opiniões e as atenções entre o brinco desse tamanho e a notícia que é muito importante. Para que eu vou fazer isso? E não tem nada contra o brinco, hein? Claro. O brinco é legal, o brinco é bacana e tal. Mas, como eu disse, tu tem técnica e tu tem um motivo de ser para o que aquilo está sendo utilizado. Se você direcionar para aquela notícia, para aquela informação, para aquele produto, para o programa, tá ótimo. Agora, se você desvirtuar, você tira a atenção do foco principal e coloca a atenção em outra coisa. É só um exemplo bobo, mas que faz diferença, porque as pessoas precisam prestar atenção naquilo que você está falando, da forma como você está falando, o conteúdo que você está levando, e não no seu visual. O visual também é importante. As pessoas precisam ver e se identificar com aquela imagem. Elas precisam ficar tranquilas, elas não precisam ficar prestando atenção em defeitos, em pontos. Elas precisam ouvir, entender e saber que a notícia, no caso de notícia, está sendo enviada, está sendo mandada do jeito que ela precisa para a importância que ela tem. É isso. William, só a última saideira. O que é mais fácil para você? Ser o Duda Milk, fazer aquela impostação para a Rádio Jovem? Você está plugado, ligado, tá ali na doideira você fazia? Ou hoje você ser o William Leite, o jornalista? O que é mais fácil para você? Eu acho que é ser eu mesmo, né? Hoje eu consigo ser eu mesmo dentro do jornal que eu apresento. E é o que as pessoas devem buscar cada vez mais, ser você mesmo dentro da área que você atua. Eu acho que hoje eu consigo apresentar um jornal, eu consigo apresentar, seja o Balanço, seja o Cidade Alerta, seja o Fala Brasil, qualquer outro jornal que eu vá apresentar, eu consigo ser eu mesmo. É claro que determinados jornais têm perfis diferentes, então você vai dentro da linha do jornal, como eu falei, tem um padrão, mas eu consigo ser eu mesmo na apresentação e na televisão. No rádio também eu consigo ser. Eu acho que eu não entraria mais naquela forma de apresentar, mas vou falar numa metropolitana, né? Eu vou apresentar metropolitana. Não tem como você não falar assim, metropolitana, yes! Não tem como. Mas hoje eu sou muito mais eu, então me sinto muito mais à vontade de fazer o meu trabalho sendo mais eu, que eu acho que as pessoas têm que procurar ser cada vez mais elas, né? Cara, que legal. Mas, cara, é por isso, cara, que é agradável ter esse bate-bola com você, porque você é um monstro mesmo, você é um multi-homem da voz. Cara, você é um cara da Metropolitana, um cara da Rádio América, você é da Record, você é apresentador do Shop Tour, da Mattel. Você, cara, você desenrola e desenrolou em
todo esse mercado da comunicação de todos os locutores. Cara, não tem como a turma que está começando, o cara não ficar assim, tipo, eu estou no mercado faz tempo, o cara fala, bicho, então, cara, trazer o Duda, teve uma o William, o oportunidade. Duda, trazer esse cara é um monstro, cara, é respeitável, um monstro sagrado mesmo, cara. Eu só tenho a agradecer, William. Imagina. Agradecer de coração esse bate-papo. Você não sabe, cara, como vai acrescentar na vida dessa turma que está começando. Eu não falo garotada, não, porque tem muita gente que já está começando com a nossa idade. Nós estamos acima de 50 anos, 50 anos aí. Tem uma turma que já está começando com a nossa idade. Então, cara, você não sabe como vai florescer muita mente dessas pessoas. Não, e eu vou dizer uma coisa, cara. Eu acho que assim, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, cara. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Então, assim, é você querer ir atrás, é buscar, ter conhecimento, saber das suas limitações. Acho que o grande ponto negativo de muita gente é não saber qual a sua limitação. Se você sabe qual a sua limitação, você não vai passar vergonha, você não vai ser inconveniente, você vai ser aquela pessoa, seja na locução, seja na apresentação, seja na área da comunicação, seja no YouTube, seja no Instagram, aquela pessoa que vai chegar no ponto e vai ser... às vezes, veja bem o que eu vou falar aqui, às vezes você não precisa ser percebido. Às vezes você tem que passar batido. O que importa é a notícia, o que importa é a informação. As pessoas ficam brigando muitas vezes, querendo aparecer mais do que o conteúdo, e aí dá um choque. E esse choque... É baita dica, às vezes quer aparecer mais conteúdo. Às vezes você tem que passar batido, às vezes você não pode aparecer. Olha aí, cara, que legal, cara. Entendeu? Cara, que baita dica. Às vezes tem que passar batido. Tem que passar batido. É muito louco isso. Mas é um pouco controverso, mas é real, às vezes. Mas é muito louco você falar isso, porque você é um cara da comunicação. E é engraçado quando eu falo isso para os meus alunos, que tem aluno na universidade que faz rádio e televisão. Sim. Cara, é um meio que... Você sabe, rádio e televisão é um meio de ego. E ouvir isso de você, cara, é muito louco, cara. Sabe, tipo, é um tapa na cara, cara, um murro, cara. Sabe, tipo, de humildade mesmo, o cara reconhecer um negócio desse. É muito louco. E o detalhe dentro da comunicação, cara, o detalhe é que você precisa entender qual é o intuito da comunicação. Uma vez, eu logo no início, quando eu voltei aqui para São Paulo, para a Record de São Paulo, eu tinha saído, já da Record já tinha saído, tinha ido num estúdio fazer tinha feito uma gravação e tal, e precisava ir lá para fazer uma correção de gravação, né, de um canal da Sony Entertainment Television. Da Sony, como é que era o nome você vai saber porque você conhece, porque você é um cara fuçado, você vê tudo, você assiste tudo, você acompanha tudo. Conheço muitos caras tão ligados quanto você em várias áreas, dentro da comunicação, apresentação, rádio e tal. Baita apresentador também. Atenção, alunos. Aí está um baita apresentador, um baita locutor, um baita professor. Vocês pegarem dica com ele, vocês vão sair em primeiríssimo lugar. Meu. Vou falar para vocês. É baita comunicador, de mão cheíssima, Rodrigo Matsquei, meu brother, meu irmão, mas não é por isso, não. É porque é mesmo um baita comunicador. Então, peçam dicas para ele, porque é incrível, cara. E olha só, aí eu fui chamado, tipo assim, faltavam 15 minutos e, por algum motivo, o Gotino não podia apresentar, eu tinha passado mal, alguma coisa assim. Acho que ele passou mal. Foi isso, foi para o hospital de mar, tal, teve um mal súbito, o coração acelerou, mas graças a Deus foi nada e tal. E aí eu fui chamado, eu estava assim, uns 3, 4 quilômetros da Record. E aí me chamaram, eu voltei, assim, 257 quilômetros por hora, cheguei, faltavam 2 minutos para entrar no ar. Então você imagina que eu não olhei, são 4 horas de jornal. 4 horas de jornal. Eu não li nada, eu não consegui ver o jornal, não consegui ver nada, nem o que estava escrito no TP, porque só para informar para as pessoas, a gente tem o teleprompter, né? Aquilo que está escrito lá para você ler a notícia. Eu nem aquilo tinha lido, não tinha visto, não tinha nada, e fui lendo como se eu tivesse com um jornal
como se eu tivesse ingerido o jornal inteiro, como se o jornal fizesse parte do meu dia a dia. E os caras falavam assim, mas você viu, você olhou o espelho, que é assim que a gente fala, o espelho do jornal, você olhou? Não, não olhei. Você sabe o que vai... Não, não sei. Você viu essa... Não, não vi. Mas como é que você está fazendo isso? Falei, não sei. Não vamos fazer pergunta, vamos seguir assim, porque o mais importante é saber se o gotinão tá bom. O resto a gente toca aqui. E graças a Deus foi muito bem. E o lance é esse, né? Você precisa estar preparado para uma oportunidade. Se essa oportunidade chegar e você estiver preparado, amigão, já era. Que fantástico isso, cara. Tem que Que estar preparado. fantástico. Cara, que bate-papo aula, cara. E que final bonito. É isso, cara, que você falou. Você tem que estar preparado para você chegar no teu momento, cara, e você brilhar, você ter essa segurança. Cara, que fantástico. E falar para os caras assim, a primeira vez que eu fui trabalhar no rádio, né, eu estava fazendo o curso aí no Senac. E aí o cara chegou e falou assim, e aí, você já sabe mexer porque naquela época até hoje, né? Mas você já fazia a operação, né? Só que no curso, no Senac, tinha operação, que a gente fazia, tem até hoje, mas eu não era um cara assim, muito ligado na operação, entendeu? Então, isso chegava mais no final do curso. E aí o cara falou, mas e aí, você sabe operar? Eu sei, claro que eu sei. Claro que eu sei. Primeiro eu falei que sabia. Eu não sabia nada. Mas eu falei que sabia. E o cara falou, mas você sabe mesmo? Eu sei. Ele falou, olha, eu acho que você não sabe. Eu falei, rapaz, o que eu não sei, eu vou aprender. Você me coloca aí. O cara me deu 5 minutos de aula e aí eu aprendi 5 minutos a operar a mesa. Então, o lance, assim, mesmo que você depois diga para o cara, para quem quer que seja, né? Você, quando oferece para ele, para a pessoa, a possibilidade de resolver o problema que ela tem, a dor que ela tem, aquele imbróglio que está acontecendo ali, você dando essa oportunidade, o cara, mesmo sabendo que você não sabe, mesmo sabendo que você tem um caminho longo, mas ele sabe que você tem a vontade, ele vai te dar uma oportunidade. Acredita nisso? Tem que se colocar à disposição. E quando te oferecerem, você tem que estar preparado. É isso. Acredito. Cara, que baita aula, William. Tamo junto. William Leite, apresentador e um monstro da locução, uma das vozes mais bonitas que o Brasil tem, um dos grandes apresentadores, amigo meu. Cara, quero te agradecer por esse bate-papo. Bate-papo não, uma aula, cara. Você, e falar com olha, você é convidado meu. O dia que você quiser se tornar um professor, você já sabe disso, que você já tem convite, né? Você já tem convite mesmo para ser professor e dar aula comigo, fazer parte já de pegar uma classe. Você sabe que eu tenho um livro, e eu escrevi um livro e reescrevi, porque eu perdi parte do livro no pendrive, e eu estou reescrevendo ele, chama O Que Te Inspira, e que são técnicas e processos de coaching, mas que falam muito mais sobre você, se quiser, vai atrás e consegue. Não conheço ninguém nesse mundo que não tenha conseguido aquilo que quis, se foi atrás, se acreditou fielmente, né? E aí eu fiz várias palestras, e dentre essas palestras do Que Te Inspira, eu vou voltar a fazer outras palestras falando sobre dom e talento, que são partes do livro também, e outras coisas legais. A gente pode marcar uma palestra, eu vou com o maior prazer do mundo dar uma palestra aí, um pedacinho, um trechinho aí, para falar sobre dom e talento para os teus alunos num dia aí. 20 minutinhos, 25 minutos de palestra, vai ser legal. Quem tem comunicação, meu, tem que ser uma palestra boa. Vai ser que nem o Balanço Geral, 4 horas. Tem que ter, vai ser legal. E vai ser surpreendente, porque essa parte, ela é incrível. Você sabe, você vai saber, mas os alunos não. E até você que sabe, eu acho que vai se surpreender. Claro. Sempre aprendendo, né, William? Estamos sempre aprendendo, cara. A vida é um aprendizado. Me chama que vai ser uma honra, eu vou com o prazer reencontrar, devolver um pouco daquilo que eu aprendi aí.
nessa casa tão especial, nessa casa tão bacana, que eu sou absolutamente fã, que é o Senac. Faça o seu curso no Senac, faça a sua apresentação. Procura o Rodrigo Matsquei, professor sensacional. Você vai se surpreender se você não conhece. Se conhece, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, precisa conhecer, tá bom? Fábrica... E faça parte também do Fábrica de Áudio também. Fábrica de Áudio, pô. É, que eu ia falar. é um canalzão que é só para a turma que quer ingressar na locução, que quer desenvolver métodos, conhecer criação de jingle, spot, vinheta, foguete, é tudo isso, cara. Boa! Tudo isso e muito mais. Tamo junto aí. William, De ideias, meu irmãozão, Rodrigo Matsquei. E você que é aluno, que não é aluno, quer ser aluno, procura ele. Aí, você vai se surpreender, cara. E entra nesse mundo da comunicação, porque a comunicação é a base, é a profissão mãe, é o caminho de todas as outras profissões. Presta atenção. Qualquer profissão que você tenha, a comunicação é o caminho, é a base e é a diferença entre você ser um profissional de ponta, estar aqui ou aqui. Quem tem comunicação e que trabalha comunicação sempre vai estar aqui, ó. E quem não tem, vai ficar tentando chegar lá e vai ficar assim, ó, sem comunicação, com comunicação. Boa. Olha aqui, acabei de ganhar uma vinheta gratuita aí, cara. Minha esposa tá ferrado, hein, meu? Ganhei uma vinheta gratuita, Fábrica de Áudio aí. William Leite, vem pra mim aqui. William, eu quero te agradecer imensamente, meu irmão, o carinho que você tem, esse aprendizado, todas essas dicas. Você é o cara da comunicação. Você é o cara que é o monstro da voz, é o multivoz, multifacetado, você é multiapresentador. Quero te agradecer muito, cara, pelo carinho. Você não pestanejou uma vez. Eu falei, William, faz uma live para mim. Você falou, claro, Matsquei, quando que é? Me dá um horário. Cara, sabe, muito humilde, sempre foi um cara muito legal na minha vida. Eu só quero te agradecer, cara, esse carinho, cara, essa presença aqui pra gente, porque agregou demais na vida do pessoal que está começando aí a locutar. Eu que agradeço. Quero te agradecer. Muito. Eu que agradeço. Um beijo para você, mando um beijo do teu irmão, um beijo da tua família, um beijo nos teus alunos aí. E pode marcar o outro que eu vou. Eu vou mesmo, cara. Jura mesmo? Você tá ferrado, hein, meu? Eu vou. Não só tá ferrado, hein, meu? Vai ser uma honra. Fechadíssimo, então. William, então fica um beijo grande para vocês. O pessoal que curtiu essa live aí, essa live agora tá no YouTube também, vai estar aí vitalícia para vocês. William, bom trabalho. Valeu, meu irmão. Beijo grande. Tchau, tchau, gente.